Daí, pessoal, mais uma resolução. Dentre os gráficos abaixo, o único que pode representar o polinômio p de x igual x ao cubo mais kx ao quadrado mais x, sendo k uma constante real, é... Bom, então eu tenho que identificar aí qual o gráfico que pode representar aquele polinômio. Deixa eu colocar aqui então o polinômio p de x igual a x ao cubo mais kx ao quadrado mais x. Bom, a primeira coisa que eu observo nesse polinômio aí é que ele não apresenta termo independente, né? Ele não tem número aqui tipo mais 4 ou menos 8 ou mais 2/3. Ele não tem número sozinho. O termo independente é igual a zero. E o que isso significa? Significa que esse polinômio ele passa na origem. Então aí eu sei que o gráfico desse polinômio passa na origem. Bom, letra A passa na origem. Letra B passa na origem. Letra C também passa na origem. Letra D está passando na origem, né? Aqui está tangenciando, né? Origem. E aqui também passa na origem. Ou seja, essa informação não me ajudou muito. Ok, mas é uma informação. Vou para uma segunda informação. A segunda informação é que o coeficiente do termo de maior grau desse polinômio é positivo. O maior grau é 3, né? É um polinômio do terceiro grau. E o coeficiente dele aqui, ó, é mais 1. Então aqui na frente eu tenho 1 positivo. Se o termo de maior grau tem coeficiente positivo, isso significa que o polinômio, o gráfico do polinômio, então eu vou colocar aqui, ó, coeficiente do maior grau é positivo. Estou vendo aqui, ó, na frente do x ao cubo. Qual é a consequência disso? A consequência é que esse polinômio ele finaliza para cima, finaliza em cima, finaliza se direcionando para cima. Então o polinômio tem que terminar, a perninha dele, né, do gráfico, tem que terminar subindo. Não pode terminar assim, né, o polinômio vir e ficar apontando para baixo. Não pode. No final do polinômio eu tenho que ter que ele fique apontando para cima. Aqui está apontando para cima, aqui está apontando para cima, aqui está apontando para cima, aqui está apontando para cima e aqui está apontando para cima. Ou seja, mais uma informação que também não me adiantou, mas é uma informação. Como o exercício aqui no canal sempre tem como principal objetivo, né, na sua resolução, o caráter didático, né, o caráter de trazer conhecimentos que venham agregar a tua construção, a tua melhora de produção matemática, então esses dois itens, embora nesse exercício não está me ajudando, mas numa outra situação pode ajudar, ok? Então, termo independente 0 passa na origem e o coeficiente de maior grau é positivo, finaliza para cima. Se aqui começasse com menos x ao cubo, né, o maior grau seria negativo, aí eu teria então a perninha do polinômio finalizando para baixo, ok? Bom, eu vou pegar esse formato de polinômio aqui, p de x igual a x ao cubo mais kx ao quadrado mais x, e vou colocar esse x em evidência. Vou fazer aí uma forma fatorada. Coloco o x em evidência, aqui eu tenho x ao quadrado mais kx mais 1. Bom, aí eu sei que daqui, ó, sai a primeira raiz, né, o x1, realmente igual a zero, que é a indicação de que está passando na origem. E desse outro polinômio, desse outro fator em segundo grau, me sai as outras duas raízes, x1 e x2, já que são 3 raízes para um polinômio de terceiro grau. Ok. E o que eu posso estabelecer sobre essas raízes? Bom, aí tem as relações, né, de Girard nesse segundo grau, né, relações de Girard, alguns falam Girard, que é relação de soma e produto. Então, a soma e o produto.
A soma dessas duas raízes é menos b. Então a soma aí, ó, é menos k. E o produto é mais 1. O produto é c. Então o produto é mais 1. Ok? Então assim, ó, lembrando que a soma é o menos b e o produto é o c. Bom, se o produto é 1 e esse 1 ele é positivo, então o que eu sei? Eu sei que essas duas raízes devem ter mesmo sinal. As duas raízes, se eu chamar x1 e x2, olha só. Aqui na verdade x1 é 0, né? Aqui tem que ser x2 e x3, tá? Então x2 vezes x3 está me dando 1 positivo. Então significa que x1, aliás, que x2 e x3, essas duas raízes, elas têm o mesmo sinal. Possuem o mesmo sinal. Ou seja, eu tenho as duas positivas, mais, ou as duas negativas, menos, menos. Bom, aí eu vou olhar os gráficos. Esse gráfico aqui, ele tem uma raiz igual a 0, uma raiz negativa e uma raiz positiva. Então esse gráfico está eliminado, não me serve. As raízes devem ter o mesmo sinal. Aqui eu tenho uma raiz que é positiva, que é 0. Tenho uma raiz positiva aqui, valendo k, e outra raiz positiva aqui, valendo um valor maior que k. Bom, então eu tenho duas raízes de mesmo sinal. Essa letra B, por enquanto, serve. Letra C, eu tenho 0, x1, tenho uma raiz positiva e outra raiz positiva. Essa aqui também serve, eu tenho duas raízes do mesmo valor. Na letra D, a letra D, eu tenho o gráfico tangenciando a origem nesse ponto. E o que significa? Significa que onde tangencia, quando o gráfico faz uma tangência em x, aqui, ó, quando o gráfico faz uma tangência em x, por exemplo, assim, podia ser também, ó, tangenciando por cima, esse valor, esse x aqui, se configura como uma raiz de multiplicidade par. Ou seja, essa raiz aqui, ela é a raiz 2 vezes, ou 4 vezes, ou 6 vezes, e assim por diante. Então, como está tangenciando aqui, significa que esse 0, ele é a raiz 2 vezes. Por quê? Porque é o polinômio de terceiro grau. Como uma das raízes, ele está me dizendo que é 1, aqui, ó. Então, as outras duas raízes serão 0. É como se fosse x1 igual a 0, x2 igual a 0 e x3 igual a 1. Só que isso não pode, por quê? Porque eu percebi que apenas uma raiz é 0. Né? Porque o x aqui está na primeira. Se o x aqui fora eu tivesse x ao quadrado, o que fica em evidência fosse ao quadrado, aí sim eu teria duas raízes iguais a 0. Sempre o expoente do x aqui em evidência me diz quantas vezes o 0 é raiz. Nesse caso, o 0 é raiz uma vez só, portanto não pode tangenciar no 0, e sim tem que atravessar no 0. Então no 0 aqui, ó, o polinômio tem que passar assim, ó, subindo ou descendo, tá? Então eu elimino a letra D também. Letra E, eu tenho aqui uma raiz igual a 0, ok? E tenho duas raízes negativas. Por quê? Pela mesma razão da letra D, da anterior. Eu tenho que esse x aqui igual a menos 1 é raiz duas vezes. Então aqui é como se fosse x1 igual a 0, x2 igual a menos 1 e x3 também igual a menos 1. Então é isso aí que eu tenho.
Aí eu vou analisar as outras. Então essa letra E também pode ser a resposta. Agora que eu analisei já o sinal, né, sei que os sinais são mais, mais ou menos, menos, eu observo o valor. O produto aqui, ó, x2 vezes x3, está dando 1. E quando é que duas coisas se multiplicam e resulta 1? Bom, somente se elas forem iguais a 1. Né? Se o x2 for diferente do x3, já não tem como dar 1 aí. Né? Então, para que dê 1, o x2 tem que ser igual ao x3, que tem que ser igual a 1 ou menos 1. Né? 1 ou menos 1. Porque 1 vezes 1 dá 1, e menos 1 vezes menos 1 também dá 1. Então a única que fecha aí é a letra E, porque a letra E eu tenho a possibilidade de ter raízes iguais a menos 1 e menos 1. Ok? Aqui eu tenho K e outro valor aqui, é diferente de K. Se eu multiplicar K vezes esse outro valor, não vai dar 1. Se eu multiplicar 1 vezes esse outro valor aqui, diferente de 1, também não vai dar 1. Ok? Então, por isso, ficamos com a letra E. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.